A primeira classificação parcial do ProUni de 2024.2 foi divulgada. E o que você tem que fazer agora? Trocar as suas opções, manter, pensar em uma melhor? Vou explicar tudo detalhadamente para você nesse vídeo. Fala campeões, Eduardo aqui, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Incêndio. Primeiramente, se você só tem duas opções ou uma opções, deixa elas, independente da classificação, independente de qualquer outra coisa, deixa suas opções, não mexe porque não tem necessidade. Se você só tem duas de interesse ou até mesmo uma de interesse, por que você colocaria outras? Para, sei lá, ficar ansioso ou só, por exemplo, ficar pegando mais informações? Então não faça isso, porque primeiro, vai te atrapalhar, pois você vai perder a oportunidade de ver uma classificação das opções que você realmente quer, e segundo, vai atrapalhar outros alunos, tá? Então se você só quer duas opções ou uma opções, deixa elas até o final que tá ótimo. Porque assim você nem cogita a possibilidade de errar, depois esquecer de voltar às opções, então deixa como está, independente de qualquer. Se você tem mais de 2, 3, 4, 5 opções de interesse, agora é a hora de você testar mais opções. Então você tem que avaliar com precisão o que você vai fazer nesse segundo dia. Por quê? A segunda parcial das três é a mais importante. A primeira não é tão importante, porque tem muitos alunos que fazem a inscrição ainda no segundo dia, mas a segunda parcial é a mais próxima do resultado, já que no terceiro dia muitos estudantes começam a testar assim opções aleatórias, o que acaba prejudicando um pouco as informações. Por isso a segunda parcial é a mais importante, então desta forma você tem que pensar com muita precisão o que você vai fazer, quais opções você vai deixar nesse segundo dia. Daí, nesse tipo de contexto, eu avalio que tem duas possibilidades da gente identificar quais opções você vai colocar no segundo dia. Primeiro, ou você coloca aquelas que você quer mais, que às vezes são um pouco mais concorridas, mas você tem muito desejo por elas. Então você coloca elas nesse segundo dia, para dessa forma você já ter uma avaliação definitiva, se lá você tem chances ou se lá você não tem chances, tá? Então você pode fazer isso já nessa segunda parcial, para identificar suas possibilidades onde você quer mais. Ou a segunda opção seria colocar aquelas que você tem mais chances de aprovação. Às vezes são universidades mais afastadas ou instituições que você sabe que tem um bom histórico de rodar, então você poderia colocar elas nesse segundo dia, daí assim você já tem também um bom indicativo se você vai ter chances lá ou se é melhor pensar em outras possibilidades e mudar um pouquinho a tua estratégia. Então basicamente esses são os dois cenários que eu avalio como a melhor possibilidade para esse segundo dia, no caso para essa segunda parcial. Qualquer outra coisa que foge muito disso, eu identifico como algo assim que não é tão interessante. Esses dois cenários são os melhores possíveis. Além disso, uma outra coisa que também tem que ser lembrado de ser feito, que algumas pessoas esquecem e tudo mais, é anotar todas as informações. Porque assim, eventualmente, no caso você tem aí uma classificação parcial de hoje, certo? Eventualmente as pessoas esquecem de tirar print e esquecem de anotar a classificação. Daí quando vê, trocou as opções e não sabe mais com certeza qual que era a classificação lá do primeiro dia. Por isso, todas as informações que você puder coletar, anote, deixe anotado num papel, numa planilha, num bloco de notas, no WhatsApp, para você ter acesso a essas informações e depois você conseguir avaliar onde tem mais chances de aprovação, tá? Então anota todas essas informações. E se você também puder, participe de grupos, grupo no Telegram, grupo sei lá onde, no Facebook, onde for, para você conseguir acompanhar o que os alunos estão falando das outras opções, tá? Das opções que eles têm. Só que nisso você também tem que ter muito cuidado, porque tem muita gente que acaba fazendo uma tempestade em copo d'água ou até mesmo mentindo informações para tentar espantar a concorrência. Então às vezes tem gente que coloca aí, minha nota tá tanto e eu tô tão colocado em tal opção. Por exemplo, minha nota é 750 e eu tô em 100 de 5 vagas em uma determinada opção. Às vezes o pessoal faz isso para tentar espantar a concorrência. Então tome cuidado também quando você participar desses grupos. Avalie sempre tudo de maneira crítica. Porque assim, pelo que a gente observou dessa primeira parcial, as avaliações que nós tivemos em cima das classificações dos nossos alunos, está tudo conforme o esperado. Lógico, sempre tem algum caso isolado, que está um pouquinho diferente do padrão, às vezes está mais próximo do que era esperado, ou às vezes está mais afastado, só que isso é normal, essas pequenas variações.
Só que se a gente fizer uma avaliação média, tá tudo conforme esperado. Só que daí tu vai na internet, tem sempre os exagerados falando, tá muito mais difícil, tá muito concorrido. Daí quando tu vê, a pessoa tem uma nota de 460 pontos, é de escola pública e daí tá na posição afastada em medicina. Gente, é normal. É normal isso acontecer. Então, muito cuidado com esse tipo de cenário, com esse tipo de possibilidade das pessoas ficarem fazendo esse exagero na internet, que isso vai te deixar mais ansioso. Pela avaliação que a gente fez, está tudo conforme o esperado. Tem pequenas variações, mas isso é totalmente normal, sempre acontece. O que você precisa entender é fazer uma avaliação racional em cima disso e cuidar com a galera que sempre fica fazendo tempestade na internet. Inclusive, uma outra coisa que eu até queria comentar é o seguinte, por exemplo, nas cotas PPI, principalmente na região Nordeste, nós tivemos assim situações bem mais favoráveis para algumas determinadas notas em algumas universidades. Por quê? Nós temos mais vagas do que era esperado lá. E para a cota PPI, principalmente, isso faz com que nós temos aí uma disputa um pouco menor, no caso, uma concorrência um pouco menor. Então lá o cenário está mais positivo. Mas assim, nas demais regiões, nas demais categorias, nós temos tudo conforme já era esperado e que a gente avaliou do ano passado, início do ano. Está tudo seguindo a tendência normal. Então cuidado com essa galera que fica falando exageros na internet, que isso mais vai te prejudicar do que te ajudar. E, inclusive, se você que está assistindo esse vídeo quer alcançar de fato o seu sonho de entrar na faculdade pelo ProUni, eu posso ajudar você agora. Lá nos guias da aprovação você pode conseguir alcançar o seu sonho como toda essa galera. Eles fizeram parte dos guias da aprovação e alcançaram a aprovação na faculdade. Lá nós vamos ensinar para você na prática as melhores estratégias para você identificar de fato onde você tem chances de aprovação. E além disso, você tem acesso a aulas que explicam tudo detalhadamente sobre o ProUni, até mesmo sobre o FIES, para você não errar. E prova também tem aula sobre documentação, para você não perder a tua vaga por erro de documento. Além disso, você tem acesso a um grupo exclusivo comigo para tirar todas as suas dúvidas. Esse que é um dos grandes privilégios de quem faz parte dos guias da aprovação, porque como é tanta gente nesses momentos querendo informações, nós não conseguimos responder todos os comentários, nem no Instagram, por isso o grande privilégio também é para quem faz parte dos guias da aprovação ter todas as suas dúvidas respondidas. E além disso, o pessoal que adquire e consegue aprovação manda mensagens como essa, dizendo que os guias são muito baratos e de fato são por todos os benefícios que a gente traz. Então você, se quer alcançar o seu sonho na faculdade, aproveite, porque lá a gente quer ajudar você a alcançar a sua aprovação. Aproveita, o link está na descrição e também no comentário fixado. Além disso, outras coisas que eu recomendo você levar em consideração durante esses dias de inscrição nas suas opções é o seguinte, a lista de espera. A lista de espera do ProUni sempre roda muito. Primeiro, no ProUni nós temos muitos colecionadores de aprovação. O que é isso? São pessoas que não querem ou não podem assumir uma vaga no ProUni, mas vão lá, se candidatam, muitas vezes até mentem informação só para colecionar aprovação, dizer na internet que foi aprovado. Isso é extremamente comum, tá? É muito comum acontecer esse tipo de coisa. Por exemplo, teve uma edição 2023.2 na CMMG de Minas Gerais, onde a maioria dos aprovados da primeira chamada era de ampla concorrência da UFMG, ou seja, não eram estudantes de escola pública, e eles colocaram essa informação lá justamente para conseguir ser aprovado e assim dar estatística para cursinho e tudo mais. E esse tipo de coisa faz a lista rodar mais justamente porque essas pessoas não podem assumir a vaga e assim pessoas são convocadas na segunda chamada e na lista de espera. Além, por óbvio, de como agora está mais próximo do Enem, muitas pessoas vão optar por fazer o Enem novamente do que assumir uma vaga no ProUni. Então, leve tudo isso em consideração e avalie bem a possibilidade de que o ProUni roda muito a lista, e isso é um bom indicativo para você conseguir a sua aprovação. E além disso, uma outra coisa que eu recomendo é você procurar por instituições que são exigentes na documentação, porque muitas vezes as pessoas deixam para fazer tudo em cima da hora e assim não conseguem encontrar todos os documentos que a universidade pede. Então, se você já se antecipar e deixar todos os documentos organizadinhos e for concorrer a uma instituição exigente, nessas universidades a lista roda bastante, porque o pessoal não consegue encontrar tudo que a faculdade pede, daí assim eles reprovam na documentação e vai sempre chamando o próximo. Então, se você se organiza com antecedência
já deixa todos os documentos separados, você pode concorrer a uma instituição exigente de documentação tranquilamente, porque assim você tem mais chances de ser aprovado. Ainda mais se essa universidade tiver uma boa quantidade de vagas, como é o caso, por exemplo, da EMESCAN, uma instituição com muitas vagas e que é muito exigente na documentação, que faz a lista rodar bem, tá? Então essa é mais uma possibilidade boa para você colocar na sua estratégia e aumentar suas possibilidades de aprovação. E lembre-se também que no ProUni nós temos todo o rolê da classificação duplicada, né? Eu já falei isso em outros vídeos, que é da dupla classificação, algumas pessoas chamam de classificação fantasma. O que seria isso? Basicamente, se uma pessoa está sendo aprovada na primeira opção dela, ela continua com a posição na segunda opção, só que ela não pode ser aprovada. Então, por exemplo, vamos supor, ele tem primeiro de 5 vagas aqui, e aqui ele tem primeiro de 8 vagas. Só que ele só pode ser aprovado na primeira opção. Logo, aqui no primeiro de 8 vagas, ele não vai ser aprovado, daí eles vão chamar o candidato que está na posição 9, ou seja, que está fora do número de vagas. Isso é dupla classificação. Então, você também tem que colocar nas suas estratégias, na sua avaliação, para identificar essa possibilidade de, por exemplo, as pessoas fora do número de vagas estarem sendo pré-selecionadas, justamente por conta desse cenário de classificação fantasma. Então, coloque isso também na sua estratégia, nas suas análises, para identificar onde você tem mais chance de aprovação. E por isso mesmo, você também não precisa ficar tão próximo, por todo o rolê da lista de espera do ProUni roda bastante, do pessoal que coloca classificação lá só para dizer que passou, que é o pessoal que coleciona aprovação, e também por causa dessa dupla classificação. Dessa forma, várias pessoas em posições assim consideradas afastadas são aprovadas, que nem eu mencionei. Tive alunos no início do ano na Unisa que passaram na posição aproximadamente 120 vagas. Na EMESCAN também foi 100 e poucos de 20 vagas e também rodou a lista. Então entenda que o ProUni roda bastante, só que você precisa analisar todos esses cenários e verificar se aquela que você está se candidatando, que aquela que você está concorrendo, entra nesse tipo de situação, tá? Assim você consegue, por óbvio, potencializar muito as suas chances de aprovação. Então é isso, pessoal. Não esqueça que nós temos ainda 2 parciais, a de hoje para amanhã e de quinta para sexta, para você identificar as suas classificações, ver onde você tem chances. Então pense com muita tranquilidade o que você vai fazer, pense com muita paciência para identificar boas opções para você se candidatar e assim ver a sua classificação e aumentar as suas chances de aprovação. Não esqueça também dos guias da aprovação, que lá a gente ensina tudo isso minuciosamente na prática para ajudar você a alcançar o seu sonho. Além disso, podemos tirar todas as suas dúvidas. Então é isso, pessoal. Boa sorte no restante do ProUni. Todos os dias vamos ter conteúdos aqui para ajudar você. Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram. Bons estudos. Grande abraço, valeu e até a próxima.